Caiu o número de ataques no Ceará na primeira noite de atuação da Força Nacional de Segurança. Nós vamos agora até Fortaleza, onde está o repórter Alessandro Torres. Alessandro, os cearenses já estão se sentindo mais seguros para sair de casa? Oi, Tadeu, boa noite a todos. O dia foi mais calmo, mas ainda houve casos como, por exemplo, a explosão de uma antena de telefonia que deixou 12 cidades do interior sem sinal, teve atentados a prédios públicos, a apreensão de mais de 400 celulares em presídios. Então, à noite sempre fica aquele clima de apreensão. Agora há pouco, mais de 100 policiais militares da Bahia chegaram para reforçar a segurança, vão atuar junto com a polícia local, também com os homens da Força Nacional, que fazem um patrulhamento em lugares como esse terminal de ônibus. Nos últimos dias, a frota foi reduzida, mas o sindicato das empresas de ônibus informou agora à tarde que a circulação vai ser normal amanhã. Nós acompanhamos essa primeira noite de atuação da Força Nacional de Segurança aqui no Ceará. Em plena alta estação, bares e restaurantes fecharam mais cedo em Fortaleza. A gente ainda tentou esticar um pouquinho mais, mas os clientes mesmo foram embora com medo do que está acontecendo aí. Esse grupo de amigos se arriscou. Pensamos até em não sair hoje pro evento, que a gente já tinha se programado há um tempo, mas a sensação de insegurança, né? A gente percebeu e ficou até um pouco com medo de sair, né? Receoso. Em plena noite de sábado para domingo, eu tô andando no meio da avenida de um dos bairros mais movimentados da cidade. Quase não passa carro. E isso, apesar da presença ostensiva da polícia e da Força Nacional. Foi a primeira noite dos 300 homens enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança, a pedido do governo do Ceará. E teve o primeiro confronto desde o início dos ataques, há 4 dias. Um policial militar ficou ferido e 2 bandidos morreram depois de uma perseguição e tiroteio. Na madrugada, ainda teve 8 ataques, metade na capital e região metropolitana, metade no interior, que vem sofrendo com a destruição de prédios e equipamentos públicos. Que são os destroços da garagem de Aracuiaba, destruíram todo o teto, toda a estrutura, foi queimado tudo, uma calamidade. Durante o dia, o policiamento continua reforçado. São pelo menos 20 bloqueios como este nas ruas de Fortaleza, acontecendo ao mesmo tempo e feitos pela Polícia Militar. Enquanto isso, a Força Nacional segue com patrulhamento de pontos estratégicos. As tropas circulam pelos principais corredores de ônibus e fazem a vigilância fixa de ruas e pontos considerados vulneráveis, como as distribuidoras de combustível e terminais de ônibus. Locais de infraestrutura sensível, como distribuição de combustíveis, distribuição elétrica, distribuição de água, e que há uma necessidade de um policiamento permanente ali. A Força Nacional nos auxilia também nessa situação. Os ônibus só circulam com soldados da PM. Por causa dessa medida, adotada depois de 22 ataques a coletivos, menos de 20% da frota estão nas ruas. Os ônibus não têm prateleira, você precisa encomendar. Então você tem toda uma série de prejuízos com falta desses ônibus para poder manter o nosso desempenho operacional normal nas ruas. Estes vídeos, feitos durante a onda de ataques e ainda inéditos, mostram a polícia prendendo em flagrante um grupo que estava com produtos inflamáveis. Adolescentes que destruíam as câmeras de monitoramento foram apreendidos. Ao todo, foram 110 prisões e apreensões até agora. A Secretaria de Segurança já sabe que os ataques são planejados de dentro das cadeias. Eles começaram um dia depois que o novo secretário de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, assumiu com a promessa de endurecer contra as facções criminosas, que hoje tem até alas em presídios exclusivas para cada uma delas. Vamos continuar com as nossas ações de forma enérgica, vamos trabalhar implacavelmente contra o crime. Diversas ações foram evitadas através de exatamente muito trabalho, muito empenho dos nossos policiais nas ruas. Algumas situações também ocorridas no Ceará, a gente precisou também repassar informações aos estados. Então é um problema nacional. Um balanço divulgado há pouco pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública informou que o estado do Ceará registrou no total 23 ataques neste domingo. Foi enterrado o corpo do soldado da Polícia Militar assassinado ontem no Rio. O governador do Rio, Wilson Witzel, esteve no enterro. Daniel Henrique Mariotti foi baleado quando tentou impedir um assalto na linha amarela, via expressa que liga as zonas norte e oeste da cidade. Ele estava de moto e foi atingido na cabeça. Mariotti tinha 30 anos, deixa mulher e um filho de 3 anos.
As polícias civil e militar fizeram uma operação para procurar os assassinos do soldado. 4 pessoas foram presas e 1 tonelada de drogas foi apreendida. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade à família do policial. Passou o fim de semana com a família na residência oficial do Torto. Amanhã vai dar posse aos presidentes dos maiores bancos públicos do país, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Quer que eles ajudem a reforçar o caixa do governo, vendendo empresas controladas pelos bancos. O futuro presidente da Caixa diz que quer vender na Bolsa de Valores ações de pelo menos 2 subsidiárias, como a Caixa Seguridade, este ano. A Caixa vai focar nos clientes de menor renda, na parte imobiliária, que é exatamente sua grande vantagem comparativa. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer na terça-feira a 2ª reunião ministerial. E os ministros devem apresentar o resultado de uma avaliação que fizeram sobre normas burocráticas que serão revogadas para dar mais eficiência às ações do governo. A grande expectativa é em relação ao anúncio de medidas para a Previdência. A equipe econômica vai apresentar a proposta de reforma ao presidente Bolsonaro ainda nesta semana. Analistas dizem que depois dos desmentidos da última sexta-feira, o governo não pode demorar muito para apresentar medidas concretas para a economia, principalmente a reforma da Previdência, que é a questão mais importante para começar a pôr em dia as contas públicas do país. Precisa definir, tá bom? O que eu quero de reforma previdenciária? É isso aqui. Então, esse é o meu projeto. Pode ser o do Temer, pode ser outro projeto, pode ser uma coisa completamente diferente, mas precisa ter alguma coisa que é colocada para a sociedade entender. Colocar as cartas na mesa e falar, esse aqui é o nosso programa econômico para os próximos 4 anos. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, disse que o governo deve aproveitar essa fase de lua de mel, quando tem forte apoio popular, para aprovar mudanças nas regras da aposentadoria e frear o crescimento da dívida pública, que já representa quase 80% de tudo que o país produz. Nesse período de lua de mel, o Congresso tende a ser mais receptivo a medidas ousadas. E o presidente pode usar a legitimidade que ele obteve nas urnas, o apoio popular, a sua popularidade, as expectativas da sociedade com o seu governo para obter a aprovação da reforma da Previdência. Mas ela não é tudo. A volta do crescimento do país pressupõe a recuperação da produtividade, que está estagnada há mais de 20 anos. E isso pressupõe uma reforma tributária profunda. Ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, acha que a proposta de reforma deve ser apresentada em fevereiro, quando os novos deputados e senadores tomam posse. O modo de apresentar a reforma da Previdência vai ser decisivo para a sua aceitação, seja no Congresso, seja aos olhos da opinião pública. É uma questão de organizar e apresentar ao Congresso, de novo, com um embrulho que ajude a opinião pública a perceber que isso é para o bem do país.